Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o Llama CPP, que é um modelo de LLM totalmente offline, construído em C, C++. Então, se você tem curiosidade e quer aprender um pouco mais, fique aqui neste vídeo. E a ideia desse projeto Llama CPP é oferecer uma configuração mínima para quem quer utilizar um modelo de linguagem, né, o LLM, de maneira offline, né, e aí poder utilizar esse modelo sem muitas dependências. Pode ler aqui na documentação do GitHub que com esse modelo é possível você utilizar, né, toda a infraestrutura de código que é utilizado nos modelos de LLM com mínimas dependências, né, utilizando também todos os seus recursos locais de computação, né? Então, essa implementação ela é feita baseada na linguagem C e C++, né, não tem dependências externas. Ela tem também toda uma compatibilidade com alguns processadores, né, do tipo ARM, né, também processadores da Apple. Suporta também a arquitetura x86 com instruções AVX e AVX2 e AVX 512, né? E também tem vários níveis de quantização quando se trata de uso de memória mais eficiente, né? E com maior velocidade. Também pode rodar em modelos em placa de vídeo da NVIDIA, né? E também a GPU também da AMD, né, via o HIP, ok? Então esse projeto ele é bem interessante, principalmente porque ele consegue ser executado de maneira offline, ou seja, não é preciso se comunicar com nenhum servidor externo. E em alguns projetos essa demanda é muito importante, porque as empresas ou então o projeto em si ele não pode transmitir dados sigilosos, né, para outros servidores. Então esse tráfego de informação, tanto de prompt quanto de resultado, ele não pode ser compartilhado com redes externas, né? Então esse Llama CPP é sem dúvida uma solução interessante para quem quer executar localmente uma solução de inteligência artificial, né, generativa, que são os modelos LLM, né, sem abrir mão da privacidade, né, sem necessariamente compartilhar os dados com servidores externos, ok? Outro ponto importante é a compatibilidade, né, quando se trata de sistemas operacionais. Ele tem suporte ao macOS, ao Linux, ao Windows, pode ser executado via Docker e também tem suporte ao FreeBSD, ok? Então ele suporta toda a possibilidade, né? Ele suporta toda a variedade de modelos de linguagens e ele suporta toda a variedade de modelos de linguagem, né? Passando pelo Llama 2, Mistral, né? De 7 bilhões de parâmetros e por aí vai. E todo esse modelo ele pode ser chaveado mediante a passagem de um parâmetro, que eu vou mostrar daqui a pouco, no qual você passa o arquivo em questão, né, que são todos esses parâmetros customizados, e aí o modelo ele vai funcionar em cima desses parâmetros que estão sendo passados para o modelo, ok? Bem, vamos agora para a parte da execução em si, e a gente vai entender quais são as partes principais. Eu já estou aqui com os binários, né, desse modelo, né? Aqui eu tenho toda a estrutura de código que é disponibilizada na release do modelo, que é o Llama CPP, e aqui, né, eu tenho toda a estrutura de código. Eu posso também apontar alguns modelos na pasta de modelo, né? E também eu tenho uma pasta de prompt, onde eu vou passar o prompt via arquivo TXT para o modelo, ok? Para fazer isso, eu criei um script, né? um script BAT, no qual eu consigo fazer essa inicialização. Então, o primeiro ponto aqui, eu estou utilizando a versão
B1575, é uma versão um pouco antiga, no qual eu passo aqui, eu chamo o executável, né, que está dentro dessa pasta. Em seguida, eu passo também o modelo em questão. Aqui eu estou utilizando o Codilhama de 34 bilhões de parâmetros, tá? Então, para executar esse modelo, eu preciso ter esse arquivo, que é um arquivo bem grande, tá? Eu posso encontrar em repositórios como Hugging Face, e nesse caso aqui eu estou utilizando o modelo de 34 bilhões de parâmetros para geração de código, que é o Codilhama, né? Feito isso, eu preciso desse parâmetro color, né? E também eu passo o arquivo de prompt, a qual eu vou informar, né, o que eu quero, o que eu desejo desse modelo. Em seguida aqui eu tenho o número, né, que é o tamanho da resposta que vai ser gerada pelo meu modelo, tá? Então aqui é o tamanho, o comprimento do que é gerado pelo modelo. Vamos dar uma olhadinha agora no prompt, né, como é que eu posso escrever o prompt. O arquivo do prompt aqui é um arquivo de texto, né, texto plano, e eu coloco como se eu estivesse escrevendo mesmo um prompt normal, tipo ChatGPT, e aí eu passo isso para o meu modelo, nesse caso aqui para o Llama, né, e ele vai poder executar e me retornar isso. Vamos agora executar o modelo e observar alguns comportamentos, tá? Primeiramente, um aspecto importante é observar a memória utilizada, tá? Porque como eu estou utilizando localmente, todos esses dados eles vão ser carregados momentaneamente na minha memória RAM, né, todos esses parâmetros, todos esses arquivos, e dentro da minha memória RAM ele vai fazer uma troca, um processamento de informação para gerar então a inferência dos dados que eu estou pedindo ao modelo, tá? Vou deixar aqui de lado e vou executar aqui. Eu criei o arquivo run model, tá? E vamos observar dois aspectos. Primeiramente, o uso de memória RAM aqui, e aqui embaixo ele vai mostrar para mim a minha resposta, né? A resposta à minha pergunta, tá? Demora um pouco de tempo, porque como aqui eu estou utilizando um recurso, não é limitado, ele vai utilizar o que eu tenho disponível para poder gerar a minha resposta. Então eu pedi aqui para o modelo gerar um código em Python que itere sobre uma matriz de 5x5, né? Então ele vai gerar para mim um código. Como ele vai gerar aqui um código para mim, ele vai gerar parte por parte e ele demora um certo tempo para ir respondendo aquele texto, tá? Bem, ele terminou de gerar aqui o código e observando, né, ele gerou aqui um trechinho, né, comentado. Nós vimos também que ele consumiu aqui toda a minha memória RAM por um intervalo de tempo, né, porque, como eu falei, tudo isso é carregado, todos os parâmetros do modelo são carregados dentro da memória RAM e, uma vez processados, né, ele encerra e libera aquela memória para o sistema. Então aqui a gente pode ver que ele gerou um código com um comentário, né, iterando sobre a matriz, né. Ele colocou aqui sobre a coluna, sobre os elementos de cada coluna, de cada linha, né, iterando sobre as linhas da matriz, iterando sobre cada elemento das linhas da matriz. E, por fim, ele colocou iterando sobre os dois índices, né, dos valores da matriz. E aí, pessoal, dessa forma, né, ele colocou aqui destacado o prompt que eu passei, e ele também se resume ao tamanho em questão da resposta, tá? E aí, como eu já expliquei, esse modelo é interessante porque você consegue rodar ele totalmente offline, então não existe tráfego com a internet, não existe
troca de informações com servidores, né, de empresas de terceiro, né? Então todos os dados que são aqui informados, eles são privados na sua máquina, né, no seu computador. Então, se você rodar isso aqui num servidor, os dados vão ficar restritos àquele computador. Tá? Então, isso é importante, né, uma vez que existem alguns projetos que exigem contratos de confidencialidade, que não pode compartilhar dados com redes, né? E também é um ponto importante, uma vez que algumas empresas já tiveram problemas quando os dados são compartilhados com modelos como o ChatGPT, né? Ou até mesmo como o Copilot, o GitHub Copilot. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida e gostariam de compartilhar aqui conosco, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.